Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. O vídeo de hoje é um Contragolpe Responde. Para quem não conhece esse quadro, a gente responde as perguntas de vocês. E vamos aproveitar essa quarentena agora da galera para estar respondendo algumas dessas perguntas, e a gente já quer deixar o convite para o próximo vídeo do Contragolpe Responde, para vocês fazerem as perguntas, só que dessa vez não vai ser aqui nesse vídeo. A gente quer que vocês vão lá no Instagram, vai ter uma postagem lá para vocês fazerem as perguntas, o André vai colocar lá, e a gente só vai selecionar as perguntas que tiverem nos comentários dessa postagem. Então aproveita, vai lá, se ainda não se inscreveu no nosso Instagram, se inscreve agora e faça a sua pergunta para participar do próximo quadro. E vamos responder a pergunta do Vitor Henrique. Ele perguntou: o que é mais importante para um lutador numa grande empresa como o UFC? Escolher ser extremamente técnico como Demetrious Johnson, Demian Maia, Nurmagomedov e Georges St-Pierre e correr o risco de ser irrelevante comercialmente, ou ser um excelente vendedor como McGregor, Diaz e Sonnen? Primeiro que eu não acho que isso é uma escolha, né? É complicado. Eu não acho que o McGregor decidiu ser assim, porque parando para pensar do ponto de vista financeiro, todo mundo escolheria ser igual ao McGregor. Não tem motivo para você não escolher ser igual ao McGregor. Então essa é uma questão muito interessante, porque você não escolhe ser carismático, você não escolhe ser um bom vendedor. Algumas pessoas simplesmente têm o dom para essa parada, e o McGregor, o Sonnen, o Diaz, tipo assim, alguns são maiores que outros, mas carisma é um negócio que a pessoa tem. E eu só não entendi também esse técnico. O que seria ser técnico? É um cara que, na verdade, não fala muito e mostra dentro do octógono o que ele precisa, né? Tenta colocar dentro do octógono tudo que ele quer mostrar e não tenta falar. E, novamente, eu não acho que isso é uma escolha. Eu acho que tem muitos lutadores que, como não tem esse carisma todo que o McGregor tem que mostrar lá dentro para, primeiro, às vezes conquistar uma chance pro cinturão, sendo campeão para mostrar que ele é um campeão relevante. Novamente, eu não acho que é escolha. O carisma, realmente eu não acho que é uma coisa que a pessoa escolhe ter ou não ter, senão todo mundo ia ter, né? Agora eu acho que capacidade de venda ou de autopromoção, isso dá pro cara evoluir, dá pro cara melhorar a técnica dele, dá pro cara, por exemplo, você vai pra uma luta e você já sabe, bem, eu vencendo essa luta, na entrevista pós-luta eu sei quem eu vou pedir, eu sei como eu vou escalar no ranking, eu sei o que eu vou dizer ali no final. Planejar essas coisas, né? Você planeja vencer, né? Então você planeja o que você vai falar depois ali. Então eu acho que a galera ela pode tentar combinar essas duas coisas. Ser carismático não dá, mas ser esperto eu acho que dá. Esse negócio de você sair, terminar a luta e você falar assim, eu enfrento quem o UFC mandar. Isso é péssimo. Escolha alguém que esteja dentro do seu range, dentro da oportunidade. Um cara que tem uma luta, venha de derrota, esteja na sua frente. Um cara que não tenha luta marcada. Um cara que seja um bom casamento de luta pra você. Provoque dentro dos limites ali da urbanidade, mas eu acho que dá pra você fazer isso. Eu acho que o cara que consegue combinar as duas coisas é o melhor jeito. Então, como eu acho que combinar, o cara gerar essa parte de autopromoção, pelo menos se vender bem, é uma coisa mais fácil do que o cara se tornar um gênio dentro do octógono. Eu acho que a empresa ela teria que contratar melhor os caras que são melhores tecnicamente. Porque o resto, o cara pode aprender. Agora, quando o cara é ruim tecnicamente, não é um bom lutador, não adianta ele se vender. Lembrando que, por exemplo, se você pegar esses exemplos que você deu agora, Demetrious Johnson, Nurmagomedov, Georges St-Pierre, Demian Maia, aí os outros, McGregor, Diaz e Sonnen, me fala quem desses daí chegaram ao patamar de lenda. Né? Bom, quando o McGregor não vem aí vencendo todo mundo, não é mais campeão. Diaz nunca se tornou campeão do UFC, então é complicado. O Sonnen também é outro que você percebe que tem um padrão, né? É difícil você pegar um cara super carismático que consiga ser também tão bom quanto dentro do octógono. Eu não tô dizendo que esses lutadores são ruins, tá, galera? O Conor McGregor é um monstro, o Diaz também e o Sonnen foi um bom lutador na sua época. Agora, você lembra, pra quem acompanhou a carreira do Georges St-Pierre, cara, Georges St-Pierre era um cara extremamente relevante do ponto de vista de falar, de ser totalmente carismático. Ele não falava nada, era um cara totalmente respeitoso, tinha uma postura de lutador, de artista marcial, não desrespeitava ninguém, não fazia trash talk, era um cara super na dele, não queria aparecer a todo momento, e ainda assim, na sua época, ele foi um dos maiores vendedores de pay-per-view. Por quê? Porque ele fazia bons combates, porque ele conseguia mostrar lá dentro que ele era um monstro, que ele conseguiu uma sequência absurda de vitórias. Então, não é só quem fala bem, que tem carisma, que consegue chegar a esses patamares. Obviamente, as pedras que esse cara vai ter que passar, que ele vai ter que superar, vão ser maiores, porque para chegar nesse patamar só com técnica, ele vai ter que mostrar muito mais
dentro do octógono, mas é possível. Então, não é só para, tipo assim, fudeu, né? Eu não tenho carisma, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Não. Você consegue se você conseguir ser bom lá dentro e mostrar que você é um monstro lá dentro. Mas agora, não é pra todo mundo. Eu concordo. Na minha opinião aí, então, é melhor o cara ele ser bom tecnicamente, conseguir vencer as lutas, que ele consegue fazer uma coisa mais consistente e pode aprender. Se ele se vender mais ou menos, mas conseguir mostrar dentro do octógono, ele manda bem. Agora, o cara que se vende muito bem, com 1 ou 2 vitórias, o cara tá na mídia, todo mundo fala dele, mas com a mesma velocidade que você lembra do cara, você se esquece quando ele emplaca 2, 3 derrotas seguidas. Então, eu fico no melhor tecnicamente dentro do octógono. Vou agora responder a pergunta do Olegário. Aproveitando a deixa da última coletiva do UFC 249, queria saber se podemos considerar o vencedor de Khabib e Ferguson o melhor peso leve de todos os tempos. Até porque o vencedor considera 13 vitórias consecutivas em uma das categorias mais difíceis do UFC. Cara, bem, primeiro que a categoria é difícil pra caramba. A gente vive falando isso aqui pra vocês. É uma categoria que só tem tubarão. O cara precisa fazer uma sequência gigante de vitórias pra poder entrar dentro do top dessa categoria. Mas me incomoda um pouco esse negócio de todos os tempos. Eu sei que o MMA é um esporte novo e que a gente não tem tanta história assim no MMA. Mas mesmo assim, você comparar os atletas ao longo de um período distante, assim, é difícil. Eu vou dar um exemplo mais popular aqui para os brasileiros, vou falar de futebol. Você consegue comparar o cara que ganha o prêmio de melhor jogador de 2019 no futebol, ele ser comparado, por exemplo, ao Pelé? Como é que o esporte é? Você assistiu os primeiros jogos lá do Pelé com 20 anos de idade, você fala, nossa, que jogo lento, o que tá acontecendo? Ninguém sabe jogar aqui. Então, o esporte mudou bastante, tá muito mais dinâmico, você tem que ser muito mais atlético, as estratégias mudaram, tudo se modernizou, e ao ponto de os feitos do Pelé foram impressionantes, assim como os feitos do Messi, do Cristiano Ronaldo são impressionantes, mas é difícil de comparar porque são outras realidades, e no MMA acontece coisa parecida. No início do MMA você tinha lá vários atletas que eram um atleta que só sabia uma luta, o cara só sabia trocação, o outro só sabia luta agarrada, e cada um tentando provar quem é o unidimensional melhor, ou seja, quem tem aquela técnica melhor. E hoje em dia, o cara não pode mais ser unidimensional, ele é obrigado a saber todas as áreas, e quanto mais profundo ele for em todas as áreas, mais longe ele tem que ser, ele consegue chegar. O atleticismo influencia muito, né? Antes o cara talvez não tivesse tanto fôlego, todo mundo cansava. Hoje em dia você tem um cara que aguenta lutar 5 rounds com fôlego a 1000, mesmo sendo menos técnico, ele se sobressai por conta disso. Então o esporte está mudando bastante. Então quando fala de todos os tempos, me incomoda um pouquinho. É complicado. Eu também sempre tive um problema muito sério com essa questão de melhor de todos os tempos, que pra mim tá incompleto. Pra mim, a pergunta correta pra mim é quem é o maior de todos os tempos agora? Porque até agora, né? Eu mudo de ideia, já mudei várias vezes, lutadores quebram recordes, novas lendas aparecem, né? Então, pra mim, isso não é uma pergunta que você é fixo, né? Por exemplo, concordo com o André, né? Do ponto de vista de atleticismo, de fazer isso tudo, é muito mais imponente você ver o que o Messi e o Cristiano Ronaldo faz hoje do que você ver o que o Pelé fazia. Mas isso tira a majestade do Pelé? Lógico que não. Meu amigo, o que o Pelé fazia na época dele com o que era disponível pra ele é muito impressionante. Ninguém fazia. Agora, é a mesma coisa pro MMA, né? Eu vejo muita gente tentando tirar o mérito de feitos do Fedor, por exemplo, ou do Anderson Silva, falando, Anderson Silva só pegou frango na época dele. Cara, o que o Anderson Silva podia fazer? Anderson Silva enfrentou os melhores que ele tinha disponível naquela época na sua categoria. Ele chegou a lutar em algumas categorias diferentes, mas ele fez o que ele podia fazer. E naquela época, fazer o que ele fez é muito impressionante. Porque, novamente, não é como sempre contra quem você faz, mas como você faz. E desculpa, até hoje ninguém conseguiu simular o que o Anderson fez dentro do octógono. Então, dá pra você tirar o mérito do Anderson só porque você acha que quem ele enfrentou naquela época não era tão bom? Não, eu discordo completamente. E existem recordes do Anderson que estão até hoje aqui que ninguém conseguiu tirar. Então, é complicado você pegar essa questão de timing, né? De tempo. Eu vejo muita gente, por exemplo, tentando comparar. Tyron Woodley, na época que ele era campeão dos meio-médios, eu já sou o maior campeão dos meio-médios de todos os tempos. Não, nunca acreditei nisso. Era impressionante o que o Tyron Woodley vinha fazendo naquele momento. O cara estava conseguindo grandes vitórias, enfrentando grandes atletas, mas Georges St-Pierre tem 9 defesas de cinturão nas costas dele, meu amigo. Não é qualquer um. A gente já viu que não é qualquer um que consegue fazer isso. Não é tão simples quanto parece. O campeão sempre enfrenta o melhor que a categoria tem disponível, pelo menos a maioria delas. Então, o Kamaru Usman tá aí agora. Será que ele pode ser que ele supere o Georges St-Pierre? Pode, mas
ele tem um longo caminho pela frente. E aí a gente volta para a categoria dos leves. Os leves é uma categoria que nunca teve um grande campeão, um campeão super dominante, né? Igual a gente, por exemplo, teve o Aldo na categoria dos penas, a gente teve o Anderson Silva na categoria dos médios, a gente tem o John Jones na categoria dos meio pesados, né? A gente tem o Josh Pierre na categoria dos meio médios. Então, existem categorias que a gente teve uma certa lenda, pessoas que conseguiram dominar durante muito tempo. Os leves não teve isso, né? A gente teve Frank Edgar durante o tempo, Pets, mas quem? Benson Henderson. Então você vê que existem nomes que chegaram ali, mas que saíram tão rápidos, que meio que simulam o que acontece nos pesos pesados, né? Porque, pra quem não lembra, o recorde de defesas de sequência de cinturão dos pesos pesados até pouco tempo atrás era 2 vitórias, 2 defesas. Então, o que o Khabib e o Ferguson fizeram até agora nessa categoria realmente é muito, muito impressionante. 13 vitórias numa categoria profunda assim é impressionante demais. E o Khabib já está como campeão, vai fazer a sua segunda defesa. Então, a pergunta para mim tem que ser, desses dois, alguns deles têm como se tornar os maiores de todos os tempos? Tem sim. Eu não acho que ainda eu acho que pode chegar lá e os dois já estão na frente de muita gente. Agora, se o Khabib vence mais uma ou duas aí, meu amigo, fazendo o que ele tá fazendo, sempre querendo enfrentar o melhor, vai ser incontestável não achar que ele é o maior peso leve de todos os tempos. Eu concordo que esse ponto que o Lenner levantou aí é o ponto mais importante, que é o Olegário falou assim, quem vencer vai completar 13 vitórias seguidas. Contra quem? Né? Você fala assim, as últimas 4 lutas do Khabib foram contra atletas de ponta, beleza, e as 8 anteriores? E do Ferguson, se você pegar os 8 primeiros dessa sequência de 12 aí, será que todo mundo é impressionante pra caramba? Então, na hora que o cara tá como campeão, e aí você seleciona, beleza, mas ele em vez de pegar o número 1, ele pegou o número 2, ou pegou o número 3. Cara, ele tá pegando alguém no top 5. Então, ele tá consistentemente pegando alguém que tá entre os top 5 atletas da categoria, vencendo esses caras e fazendo uma fila. Isso é relevante. Isso é relevante, porque se você for pegar isso, o Michael Venom Page também estava fazendo a sequência, né? Só pegando frango. Então, não dá pra gente, não é só a sequência. Importa qual é a qualidade dos atletas que você tá pegando também. E os atletas da sua geração, né? O Anderson Silva pegou quem tava no top 5 da geração dele. Tinha os top 5 fraco pra caramba? Tinha. Não é problema dele. Agora, os caras da agora... Mas é importante, fraco agora. Fraco agora, né? Naquela época não eram fracos. Na época não eram fracos. Então, o cara, ele tem que pegar quem tem de melhor disponível na minha geração e bater esses caras. Isso torna você uma lenda. Então, eles estão caminhando nesse sentido e se eu fosse contar, embora 12 vitórias na sequência é impressionante, o número é igual dos dois, aí dá um marketing, né? 12-12, quem vai desempatar e tal. Eu acho que a gente devia contar quantas defesas de cinturão você faz consecutivas. E para isso, os dois tem que fazer muito. O Khabib já começou, né? Já tem defesa. E o Ferguson tem que se tornar campeão para começar a defender, para conseguir entrar no hall, para poder a gente começar a comparar ele com o melhor peso leve de todos os tempos ou da atualidade. Lembrando que de todos os tempos, pra gente, tá? Vocês podem discordar à vontade, se matem aí nos comentários. Isso de maior de todos os tempos é um negócio extremamente pessoal. Não existe. Pelo menos o Pelé até consegue ser uma unanimidade pra muita gente. Tem muita gente ainda que Maradona, não sei o que, mas o Pelé consegue fazer, ele conseguiu um feito impressionante. Ele tem um marketing bom, né? O cara é quase Jesus do futebol, tipo, é quase unanimidade. Agora, no MMA não tem. A quantidade, se eu botar aqui pra vocês, faça uma lista de quem são os melhores de todos os tempos em cada categoria. Eu garanto que vai dar divergência com uma porrada de lista que vão colocar aqui embaixo. Fica a dica aí. Coloquem aqui embaixo, quem tiver tempo. Vocês são de quarentena, vocês não estão fazendo porra nenhuma. Coloquem aqui embaixo, da categoria dos moscas até os pesados, na opinião de vocês, quem são os maiores de todos os tempos nessas respectivas categorias. Que a gente faz depois uma compilação aí pra ver o que deu. Dá um vídeo bom isso aí, hein? Coloca aí embaixo. Participem aí que a gente escolhe de vocês pra poder montar um vídeo. Galera, esse é o nosso vídeo, nossa colaboração pra quarentena de vocês de hoje. Vamos tentar soltar vídeo com frequência aí durante esse período. Não ser que um de nós dois pegue coronavírus. Aí o outro grava sozinho. Aí o outro grava sozinho. Só se os dois caírem aqui, o cara não cai. Então, se não se inscreveu no canal, se inscreve, o botão tá aqui embaixo. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais. Até mais.